noite, gente. Bianca Nutri aqui para gravar o segundo episódio do Sem Filtro Consciência. O primeiro episódio foi um sucesso com a Emina Oliveira. Adorei a quantidade de visualizações e de comentários. Vocês arrasaram na participação. E eu quero todo mundo participando também nesse segundo episódio, que eu tenho uma entrevistada maravilhosa, que é minha amiga Lucivânia, que ela é fisioterapeuta e empreendedora, arrasa no que faz. Porém, antes de começar a entrevistá-la, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, as pessoas que confiam em tudo que eu faço e sempre se propõem a ajudar. Que é a Óticas Luiza, que é dos meus amigos Jackson e Gabi. Inclusive, esse óculos lindo que eu tô é da ótica deles. Também a Perfecta Pharma, que está comigo há anos, desde que eu comecei aqui em Caruaru. E Maiara Corretora, que é minha amiga e paciente. Então, vamos lá. Amiga, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, amiga. É uma honra você aqui no meu programa. O prazer é todo meu. E aí, eu vou pedir para você se apresentar. Sim. Quem é Lucivânia? O que faz? Deixa seu arroba aqui, porque seu Instagram é maravilhoso, com diversos conteúdos. Qual a tua área de atuação? Explique para os nossos telespectadores. Certo. Boa noite, gente. Meu nome é Lucivânia, eu sou fisioterapeuta e empreendedora com muito orgulho. Queria agradecer o espaço, amiga. É um prazer enorme estar aqui no seu podcast, participando do segundo episódio. Como eu te falei, eu não tenho dúvidas que será muito sucesso. Eu disse esses dias que tudo que você faz é sucesso, tudo que você propõe dá super certo. E eu torço muito por você. Eu sei. Meu nome é Lucivânia, eu sou fisioterapeuta, instrutora de Pilates há 6 anos, trabalho na área. Sou especialista na área de coluna e trabalho com a fisioterapia traumato-ortopédica também. Já me sigam lá, lu.oliveira Fisio. Tem muito conteúdo bacana sobre Pilates, sobre empreendedorismo. Tem um pouco da minha vida pessoal, às vezes muito também. Então lá tem muito conteúdo e vocês vão gostar bastante. Esse conteúdo é para ajudar vocês. Ela coloca também muitos vídeos engraçados, viu, minha gente? Vocês vão adorar, que essa bicha é muito engraçada. Então, ela coloca conteúdo científico, mas com pouco cômico. Sim. O que é muito bom, porque deixa muito leve os conteúdos dela. Mas vamos começar um pouco falando sobre dieta. Algo, gente, que eu sei que ela não segue, porque ela é minha amiga e minha paciente. Eu sei que ela tem uma dificuldade muito grande de seguir dieta. Do mesmo jeito que eu tenho de treinar. Ela é uma pessoa que ela é muito assídua na academia, ela vai direto, ela é assim, né? É um exemplo a ser seguido. Mas, na parte da alimentação, ela realmente não consegue. Mas me fala, qual a tua dificuldade? Tu tentou já ir pra mim? Por que tu não consegue? O que é que tem atrás da alimentação? Qual é a resistência que você tem sobre a alimentação, reeducação alimentar? Gente, eu já tentei, né? Já fui para outros profissionais também. A última consulta que eu fiz foi com Bianca, realmente. Me passou a dieta. Ela até brinca comigo, amiga, quer me fazer de palhaça, né? Porque assim, gente, eu sou extremamente disciplinada com a atividade física, mas realmente eu tenho muita dificuldade de fazer dieta. Então eu sempre digo assim, eu até brinco. Se alguém fizesse a comida pra mim, eu seguia. Eu sempre boto uma desculpa. Eu acredito, eu tava até pensando hoje em relação à dieta, inclusive em casa, quando eu tava almoçando, meu Deus, por que eu não sigo uma dieta? Eu faço atividade física, eu sou super disciplinada, eu vou de domingo a domingo pra academia, mas encontro essa dificuldade na dieta. Eu acredito muito que no meu corpo não tem nada que me incomode tanto a ponto de eu dizer assim, eu sei que a dieta não é só pra parte estética, e sim para a nossa parte de saúde também. Mas assim, infelizmente, muita gente procura muito pela estética. Então, hoje, não seria no intuito de perder peso, de emagrecimento. Mas sim, eu gostaria de me alimentar de uma forma mais saudável, mas eu encontro uma grande dificuldade, que é justamente fazer essa dieta, deixá-la prontinha devido à minha rotina. Sim. Tô certa? Não tô certa. Não tô certa. Mas é isso, a dificuldade maior que eu encontro hoje é de elaborar, de fazer essa dieta e deixar tudo prontinho durante a semana. E o pior de tudo é o seguinte, eu não gosto de comida requentada. Então tem que diversificar bastante esse cardápio. Aí vejam, uma rotina cansativa, não gosta de fazer dieta e não gosta da comida requentada. Então como é que organiza isso aí? Me ajude, amiga. Quer fazer minhas comidinhas? Não. Me diz uma coisa, tu faz uso de alguma suplementação, de algum fitoterápico, o quê?
A única suplementação que eu faço uso hoje é a creatina. Eu sempre tomo, ou antes do treino, às vezes eu esqueço, eu sou péssima, minha gente, pra tomar essas coisas, péssima. Às vezes eu compro algum suplemento alimentar, ou então alguma vitamina, eu começo a tomar, dá 15 dias, 16 dias, algo que é pra tomar durante 30 dias, eu acabo esquecendo. Eu sou péssima, eu reconheço. Mas a creatina eu realmente tomo todos os dias. Aí quando eu consigo tomar antes do treino, eu lembro, eu tomo antes do treino. Quando não, eu tomo à noite, quando eu chego em casa. E a gente sabe que tem vários estudos, né, falando que não necessariamente tem que ter um horário específico para se tomar a creatina. Porém, saiu esse ano que tomar pré-treino ajuda melhor no condicionamento e resistência. É uma dica, como eu estava falando da minha parceira Perfecta Pharma, e você, que eu sei que é uma formiga, é você comprar ela em goma. Sim. Porque aí você deixa lá no seu estúdio e aí você já come pós-almoço. Ou eu acho que é uma estratégia muito boa pós-almoço, porque aí também minimiza a necessidade do doce. E aí tem de vários sabores, de uva, morango. Sim. Então seria uma opção boa. E a cada goma, né, você consegue 3 gramas de creatina. Então é uma quantidade diária muito legal. Então fica a minha dica até pra você que tá me assistindo. Ô, minha gente, aí eu sempre brinco com essa creatina, que eu sei qual é, né? Inclusive você Sim. já deu em alguns eventos e tal, em parceria com as farmácias. Aí eu sempre brinco, se eu comprar dessa creatina, eu vou comer umas 3 ou 4, porque eu sou a louca do doce. Gente, não tem essa história de vou comer uma fruta porque vai passar a vontade de doce. Não passa, gente. Eu quero o doce. E aí entra numa pauta que eu acho bem importante, que quanto mais açúcar eu como, mais açúcar meu corpo quer. Sim. É uma necessidade, porque se torna um vício. Se hoje eu tô comendo chocolate, amanhã meu corpo ele vai querer chocolate. Sim. Então, eu preciso dizer não. As nossas papilas gustativas, elas são semanalmente regeneradas. Então, aquilo que eu achava, por exemplo, eu tomo café com açúcar, eu vou tirar. Na primeira semana eu vou achar insuportável. Na segunda, já estou totalmente adaptada. A mesma coisa serve para massas, para doces. Então é só uma questão de hábito. Como Sim. você tem esse hábito de introduzir diariamente um doce, um bolo que eu vejo, então o seu corpo ele pede cada vez mais esse doce. Tu tá entendendo? Sim. Sobre a questão de rotina de treino. Tu tens alguém que faz teu treino, né? Então são teus parceiros. Sim, sim. Tu segue uma planilha, não é isso? Então, tem Lucas. Alô para meu personal, Lucas. Lucas sempre faz os meus treinos e ele faz, a cada 30 dias, ele faz essa troca de treino. Então eu sigo, a gente faz a avaliação física. Sim. E eu sigo o treino pelo aplicativo. E aí esse treino ele é dividido de acordo com os dias em que eu faço a musculação. E aí eu treino geralmente de segunda a sábado, às vezes no domingo, quando eu não saio, não viajo. Aí geralmente Todo eu gosto domingo, de... gente, ela tá na academia. Aí geralmente eu gosto de ir, gente, pra fazer cardio. Porque assim, no corre-corre da semana, muitas vezes eu não consigo fazer um cardio de qualidade. Então eu acabo usando o domingo e ali eu faço 40, 50 minutos de cardio. E agora eu tô me interessando pro mundo da corrida, né? Eu tô vendo. E agora ela é corredora. Deixe ela, tá todo mundo agora nessa vibe de corredora. Eu já fui corredora. Já participei de várias corridas, já participei da meia maratona do Rio. Eu tava até vendo os meus troféus, que eu tava em Bezerros ontem, né? E aí eu teve foi uma corrida da Odisseia, acho que foi na Serra Negra, não lembro, que eu ganhei 3º lugar. Então eu já fui virada. Mas agora eu já perdi o encanto, assim, de fato. Eu acho que foi só uma fase da minha vida. Deixa eu te falar. Nessa rotina da gente, né? Que a gente trabalha muito, muito. Tem hora que eu fico brincando com ela. Eu digo, amiga, eu acho, teve um feriado que tava todo mundo numa festa, não foi aqui? Que foi a gravação de Zé Vaqueiro, não foi? Foi a de Zé Vaqueiro, que foi da Vaquejada. Foi, da Vaquejada. E eu tava em Gravatá trabalhando e ela tava aqui no estúdio dela trabalhando. Aí eu disse, Lu, eu tô tendo a impressão que só eu e tu que trabalha. Só a gente trabalha. 3h30 da tarde o pessoal 3h30 da tarde, o meu Instagram em peso, tava na festa. E a gente trabalhando, cansada, exausta. Hoje ela chegou com o olho vermelho. E eu, minha gente, eu cheguei, eu deitei no sofá e fiquei, Senhor, dai-me forças. Então, vocês valorizem a Nutri de vocês. Minha gente, tô tão cansada. Eu disse a Bianca, amiga, é muita consideração, viu? Porque eu estou exausta. Desde as 6h30 da manhã até as 7 da noite. Trabalhando. E eu vim cumprir com o nosso combinado. O Tá podcast mais badalado dessa cidade. E aí, diante, né, dessa correria, da rotina de treinos que você, né, você prepara a sua comida. Eu sei que você grava seus conteúdos, você edita, você posta. Sim. Você faz absolutamente tudo. Então, você realmente empreende, né? Sim. Empreender é muito difícil. A gente sabe muito disso, a gente conversa muito sobre isso. O quanto empreender tem suas dificuldades.
E às vezes a gente é uma montanha russa, né? Tem mês que a gente bomba, ganha bastante dinheiro. Sim. Já tem mês, como a gente estava conversando, né? O pessoal viaja, esse mês de dezembro ninguém quer saber de dieta. Então, cai um pouco os atendimentos. Para tu empreender, como está sendo? Que desafio é esse? Como é empreender para você? Como você lida com os desafios? Então, gente, empreender para mim é um ato de coragem e é um desafio diário. Eu sempre digo o seguinte, nesses 6 anos que eu estou, né, na área, que foi desde que eu me formei, já está em quase 7 anos, ele é um desafio diário, Sim. onde todo dia eu aprendo um pouquinho, com erros, com acertos. Todo dia eu tenho um aprendizado novo ao sair de casa. Seja dentro do meu ambiente de trabalho, eu sempre falo, eu vendo o meu serviço. Sim. Eu trabalho com Nós ele. somos prestadoras de serviço, Exato. Né? Então, eu vendo esse serviço. E não é fácil você lidar com vendas dentro do seu próprio negócio. Então, esse desafio acaba que ele compensa muito. Porque no final das contas, a gente traz o resultado, né, para os nossos pacientes. A gente vê a coisa acontecer. E empreender, para mim, foi algo, eu diria que um tiro no escuro. Porque não estava em meus planos assim que eu me formei. Então, eu enfrentei o desafio de ser recém-formada. Não está nos meus planos empreender de cara, porque eu tinha vontade de empreender, mas não naquele início, não naquele momento. E junto com tudo isso, veio a pandemia. Que a pandemia, eu diria que foi algo que nos fez crescer muito. Aprender muito era algo inusitado que não esperávamos que acontecesse. Ninguém sabia lidar com a situação. Exatamente. Então, assim, acabou que a gente se reinventou muito na pandemia, com o online. Uhum. E tanto é que tantas empresas começaram a vender e continuaram no online. Então, assim, foi um desafio muito grande. Uma recém-formada que não tinha nem noção do empreendedorismo, entrar no mundo e com poucos meses depois acontecer de vir a pandemia e que o pior de tudo, não sabíamos quando isso iria terminar. Mas até então vem dando certo e vem dando muito certo. É aquela história da faculdade. Você vai ver depois de 5 anos a coisa acontecer. E realmente eu senti muito exatamente nesse prazo. De 5 anos para cá, foi onde as coisas realmente aconteceram melhor. E vem dando muito certo, graças a Deus. E eu sei que é só o começo. E assim, eu sempre falo muito para ela que nós somos muito parecidas. Nós somos muito parecidas. Sim. Quando a gente quer fazer algo, a gente faz com excelência. Nós somos extremamente perfeccionistas, pontualíssimas. Exato. Nós somos muito pontuais, nós somos muito comprometidas, empenhadas. Então, assim, eu acho que a gente é muito gêmea nisso. Então, não tem como dar errado. Ontem mesmo, eu tô com muita crise de enxaqueca por conta do meu bruxismo, tá? Eu fui fazer uma liberação com ela. Eu tô totalmente sem dor. Acordei sem dor, tô outra pessoa. É isso que compensa, gente. Exatamente. É isso que compensa. E aí você vê ela trabalhando, ela faz muito além do que promete, né? Por exemplo, na minha consulta você paga para dieta, mas quando você chega lá é uma experiência. E foi isso. E assim, eu quero muito que o meu paciente saia do meu consultório com a mesma sensação que eu tive ontem sair do seu. Dizer assim, curada, leve, eu disse, todos os quilos de problemas, de tudo, de dores, ficou naquela maca. Sim. Sim, minha filha, pode beber. Não me ofereceram, gente, eu já vou pegando. Então, assim, é muito massa você saber que uma pessoa, né, que você conhece tão próximo, não é tipo ababando, não. É porque, de fato, o trabalho é muito impecável, amiga. E assim, ontem, não que eu tivesse dúvidas, mas eu nunca tinha feito uma liberação com você, já tinha feito com outros profissionais, já tinha feito pilates e tal. Sou muito safada, gente. Eu começo. 2 dias de pilates, 3 meses de descanso. Eu, amiga, mulher, me leva a sério. Como é que pra eu vou fazer chega. dieta, minha gente? Pra mim, chega. Chega. Aí, quando ela vem me cobrar dos treinos, eu digo, a dieta. Ela, Pois é. Como é que vem me cobrar uma dieta se não vai pra mim também? Mas nesse mundo de empreender, eu sei que você tem um probleminha, que é a questão de procrastinação. Sim. Né? Essa questão de procrastinar, o deixar para depois, o não colocar seus planos, eu sei que tem no papel, muitos. Sim, tem. Mas você não tem, você tem uma certa dificuldade de elaborar, de colocar em prática. Sim. Por que isso? De onde vem isso? Isso é uma coisa raiz para ti lá atrás? Ou foi de agora, falta de tempo? O quê? Então, eu sempre falo, gente, que Bianca pra mim é uma inspiração, porque o que ela coloca no papel, ela consegue executar com muita excelência. E eu digo pra ela sempre, eu tenho ideias muito boas. E, infelizmente, muitas vezes eu dou dicas a pessoas da área, faz isso aqui, eu ensino, eu não tenho problema nenhum
e ensinar para ninguém algo que deu certo para mim ou alguma ideia que de repente eu tenho, não algo meu, ideia minha, sabe? As minhas ideias, o que tá no papel, vai sair do papel, gente, vai sair. Mas assim, eu não vou dar minha ideia pra ninguém. Mas se eu ver ali que de repente a pessoa tá com ideia e eu posso ajudar, eu posso dar uma mãozinha, eu não me importo. Eu não vejo as pessoas da minha área como pessoas que são... Nem eu. Que vão me atrapalhar ali no meio da jornada. Concorrentes, não. Eu vejo como aliados, em que a gente pode ter essa troca, certo? O que é nosso e acabou. A gente faz nossa parte e é nosso. Então, realmente, infelizmente, tem essa procrastinação. E ela vem lá de trás. Aquela história de infância e tal. Então, tem alguns traços, né, da minha infância, dos meus pais, que eu tenho alguns bloqueios em relação a isso. É um pouco delicado falar sobre. Mas aqui, eu sempre falo em relação à nossa vulnerabilidade. Então, abrir as portas de um podcast, e quando eu falo vulnerabilidade nesse momento, eu não falo de fraqueza, mas eu falo em abrir essas questões nossas, que são muito íntimas, mas que de forma sutil a gente consegue falar sobre. Então, essa procrastinação vem lá de trás. Então, é aquela coisa, eu sei o que eu sou boa, eu sou muito boa nisso aqui, eu quero fazer isso, mas eu tenho muita dificuldade de executar. É como se ainda não é o momento. Você tem medo de críticas? Tenho um pouco. Eu acho que isso pode te travar um pouco, né? Sim, um pouco ainda. Eu não diria que não tanto quando eu me formei, mas ainda existe um pouco disso, devido a algumas questões lá de trás. Então, assim, é aquela coisa, eu consigo fazer isso aqui, eu tenho a ideia muito boa, eu reconheço que a ideia é muito boa, mas tá faltando sair do papel, ela precisa ser executada. Ela precisa. E eu fico com urgência em relação a isso e não consigo destravar. Eu lembro bem quando foi nas férias de julho. Ela estava com uma ideia muito boa. Sim. Não vou falar, porque da lá na frente ela joga e faz. Sim, porque a vida é cíclica, é isso. E eu fiquei cobrando. Ficou cobrando. E aí, amiga, cadê? Amiga, cadê os vídeos? Cadê amiga, o que tu falou e aí, fazer? pois é. E o negócio não saiu. Não saiu, né? Sim. Mas se você vê que tem uma pessoa ali cobrando, funciona, ou se te cobrar, tu trava mais ainda? Eu não gosto da cobrança. Porque eu identifico que eu já me cobro muito. Eu e ela, meu amor. A gente se cobra demais. Então é em busca sempre de uma perfeição. E eu tava até pensando... É patológico a nossa cobrança. Eu tava até pensando esses dias que foi algo que aconteceu, a gente já falou sobre, e que vai acontecer agora. A gente tem que se preparar para isso, mas eu me cobro com o meu recesso, gente. Hoje eu consigo, fazem 3 anos que eu tiro recesso do trabalho. Eu tiro exatamente de 14 a 15 dias de recesso. E é como se a gente tivesse errada por estar fazer descansando. isso, por descansar. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Então, assim, é uma autocobrança que ela é boa até um certo ponto. Sim. Mas a gente tem que ter aquele limite de, poxa, eu realmente preciso descansar, eu mereço descansar. E essas energias que eu vou repor, elas vão servir para que eu tenha um ano ainda mais produtivo. E a gente sabe que volta então, renovada. Vamos combinar de não se culpar, amiga. Por favor, não vamos nos culpar. Eu sou do tipo da pessoa, e eu sei que ela também, que se eu estiver em casa sem fazer nada, eu tô me culpando porque eu estou em casa sem fazer nada. Sim. Porque na minha cabeça, eu vou ter, meu Deus, falta alguma coisa. Era pra eu estar fazendo tal coisa. Era pra eu estar... Enfim. Às vezes eu digo ao meu psicólogo que é um tormento viver na minha cabeça. Eu acho que nos domingos tu vai pra academia, porque eu acho que tu não consegue lidar com esse não fazer nada. Então, voltando para essa questão da atividade física, eu encontrei muito, né, nos treinos e assim, agora também na corrida. Sim. Aconteceu um episódio na quinta-feira passada, acho que foi na sexta-feira passada, de uma situação delicada, assim, né, que eu lembrei da minha mãe e tal. E aí é como se fosse o seguinte, poxa, eu vou treinar para dissipar um pouco as minhas emoções, a minha energia. Eu não sou a pessoa de me isolar. Sim, se eu estiver triste, eu não sou a pessoa que se eu estiver triste eu vou me isolar. Se eu estiver triste eu vou treinar, eu vou caminhar ao ar livre, eu vou fazer algo que minha mente Isso é consiga. perfeito, amiga. Eu queria muito. E eu tava falando com uma paciente minha hoje, né? Que ela tava falando que tava fazendo as metas dela. Sim. Porque em consulta a gente sabe que a gente fala sempre Sim, pouco de tudo. E aí eu dizendo a ela que uma coisa que eu tava conversando, porque quando eu tô escrevendo minhas metas, eu tô conversando com Deus. E eu disse, meu Deus do céu, que eu crie vergonha na cara pra começar a fazer uma atividade física e que eu tenha constância nisso. E que eu pego no teu pé, né, amiga? Demais. Às vezes eu sou até chata em relação a isso. E ela assim, eu prometo a ela, isso é velho, eu já não acredito mais. Eu não tenho mais credibilidade nenhuma com o Lu. Eu nenhuma. tento não dizer que eu não acredito, mas ai meu Deus, eu acredito. Mais uma vez. Mas aí, deixa eu te falar, eu comprei uma bike pra mim hoje, ergométrica. Vai dar certo. A senhora coloque, mulher, do lado da sua cama.
Quando a senhora contar, eu faço 10 minutos, eu acredito. Mulher, vai dar sério, certo. velho. Minha gente, Vai vocês dar acreditam em mim, né? Acredito. Olha, graças a Deus que eu tenho uma genética muito boa. E minha alimentação também. Eu não tenho problema nenhum em me alimentar. Não sou do Sim. doce, nada e tal. Mas, enfim. Eu fiz até uma pauta aqui, porque eu quero fazer tantas perguntas legais pra ela, gente, que eu não quero deixar passar, sabe? Deixa eu ver aqui. Amiga, eu considero que a gente é muito empoderada, né? Sim. A gente é muito empoderada, a gente é muito sem filtro, a gente se conecta muito justamente por isso, porque a gente tem uma energia muito pra cima, a gente tem uma energia masculina muito forte, porque a vida fez com que a gente fosse isso. Infelizmente. Pois é. Ou felizmente, né? É. Depende do ponto de vista em alguns momentos. Depende. Então, assim, a gente tem uma energia muito masculina, a vida fez com que a gente fosse assim, que a gente tem que tomar decisões, a gente tem que fazer tudo, não tem quem faça pra gente. Não tem. Então, a gente faz. E é feito ontem, o carro dela, ela deixou com o alerta ligado e a bateria descarregou e ela falou comigo, amiga, tu não acredita. Foi logo quando eu saí do estúdio dela. Aí ela disse, assim, resolvi, fui treinar, ela foi treinar, ligou pro seguro e pronto. Tô dizendo, minha gente, o treino é a resolve fuga. tudo. Eu disse, Aí ela disse, coloca o problema nos peitos que a gente resolve. Exatamente. Aí por isso que a gente fica se sentindo o tempo todo muito sobrecarregada. Sim, sim. Mas essa parte do empoderamento, né, de você estar sempre com tantas coisas para fazer atribuições e você se sentir carregada, hoje não mais, mas já teve momentos na minha vida que eu disse assim, eu preciso estar sempre muito, muito lotada a minha agenda para que eu me sinta útil. Tu tem isso? Tenho sim. Hoje eu estava até pensando assim, ultimamente a gente às vezes até comenta sobre, amiga, sobre a gratidão, o quanto é importante. Eu já fui de reclamar mais das coisas em geral na vida. Sim. Hoje eu tento equilibrar muito isso e eu procuro muito isso na igreja, nas orações, evitar estar procrastinando. E foi isso que eu lembrei ontem quando aconteceu esse episódio do meu carro, né? Eu pensei, poxa, E foi o que eu falei a você, pode. foi eu que causei, mesmo sem querer, né? E aí você causou por quê, Lucivânia? Você estava apressada para começar a trabalhar. Eu fui em casa e aí eu voltei rapidamente e aí deixei o alerta ligado, estacionei o carro em outro local que eu não estaciono normalmente, senão as meninas da clínica tinham visto, tinham me falado e tudo mais. Então aí eu lembrei de todo o porquê que aconteceu isso. E aí eu pensei o seguinte, calma, vai dar certo e eu vou resolver. Então é sempre aquela história, quem é o seu SOS? Pra gente que mora sozinho, gente, entendo, isso aqui não é uma fala de, não precisa de ninguém. Não, de jeito nenhum. Porque, infelizmente, quem sente isso é a mulher que mora sozinha. E nem sempre vai ser a mulher que quer ser sozinha pra sempre. Não tem nada a ver sobre isso. Não tem nada a ver. Não São tem pautas nada diferentes. a ver. Porque às vezes eu escuto assim, e você quer viver pra sempre sozinha, você precisa ter alguém. Não é sobre querer ficar sozinha. E nem tem que ter alguém. Exatamente. É se sentir bem com a sua própria companhia, conseguir lidar com as suas emoções e com o que precisa ser feito. Sim. Então eu mantive a calma. E daí eu pensei, Lucivânia, se está acontecendo é porque você tem um carro. Então você vai resolver. Liguei pro seguro e aí eu esperei o seguro vir. Enquanto isso eu fui treinar. Quando o seguro veio, desci, resolvi o problema do carro e voltei para terminar o treino. E deu tudo certo, gente. E aí eu lembro muito do que muitas vezes eu escuto na igreja. Às vezes alguma coisa não acontece, você precisa parar ali em algum momento. Ali foi um livramento, talvez. Foi um livramento de alguma coisa. Ou então, realmente, para você recalcular essa rota. Poxa, só tá acontecendo isso aqui porque eu tenho carro. Que foi o que eu te falei, né? Na hora. Exatamente. Eu disse, amiga, em tudo dá graça. Exatamente. Se descarregou é porque você tem um carro, Exato. né? Então, assim, às vezes, quando eu vou reclamar de algo, às vezes a gente até brinca. Amiga, a gente tá super cansada por conta da rotina, da agenda muito cheia. Aí eu lembro que lá atrás, eu pedi por essa agenda. Eu pedi a Deus por essa agenda. Eu quis ser referência no que eu faço. E Deus está fazendo assim. Toma. Você dá conta, você consegue e você é bom no que você faz. Por isso que as pessoas estão lhe procurando. Exatamente. Então, quando eu penso, poxa, eu tô cansada, eu bato na boca e digo obrigada, Deus. Obrigada. Não, mas que assim, é legítimo nós falarmos, né? Verbalizarmos que estamos cansadas. Sim. Falar com Deus, falar com os nossos amigos. E não dizer assim, eu não posso dizer que eu tô cansada ou não reclamar. Sim. Eu acho que, e eu acho que eu já falei isso contigo, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou de reclamar de nada na minha vida. E eu acho que isso é uma das minhas maiores virtudes. Eu sou muito de agradecer. Quando tem alguma coisa que eu não gosto, tal, eu tento ressignificar de fato, sabe? Eu sou muito resiliente. Mas a parte de empoderamento, né? Que a gente fala sempre, escuta muito, de que o empoderamento, a forma que a gente lida com a nossa vida, com o nosso trabalho, com os nossos relacionamentos, a gente afasta os homens. Eu odeio escutar isso. Também não gosto. Eu não suporto ouvir isso. Eu acho que a gente afasta moleques.
Eu acredito muito nisso. É que um homem seguro... Vamos até beber, né? Vamos. Essa pauta, gente, Delicada, né, delicadíssima. Amiga? Vamos beber. Então, vejam só. Vejam o que é que eu penso? O que é que eu penso? É porque tem que ter muito cuidado para falar sobre isso, né? Muito. Porque tem pessoas que se atingem, infelizmente. Então, como eu havia falado, não é que estar sozinha, eu quero ficar sozinha para sempre. Não tem nada a ver com isso, gente. De jeito nenhum. Não tem nada a ver. Quem é que não quer encontrar alguém para dividir os dias e para deixar a vida mais leve? Então, é sobre deixar mais leve. Então, se a gente... Nós somos muito, muito bem resolvidas com a nossa companhia. Sabemos lidar com tudo sozinha. Não é que você não queira, é uma pessoa na sua vida. Mas essa pessoa, ela precisa vir de uma forma muito leve para somar. Porque se for para pesar uma rotina que já é pesada, deixa não sozinha. vai querer. Então, eu acredito muito que mulheres como a gente, empoderadas, que é dona do seu próprio negócio, que não depende financeiramente de ninguém, certo? Não é que não precise, é não depende. Não dependem. São coisas totalmente diferentes, eu não precisar ou não depender. Já dizia Marília Mendonça. Eu gosto de você, mas eu não preciso de você. Exatamente. É sobre isso. Então, para um bom entendedor, vai entender isso aqui. E realmente, eu acredito que afasta homens inseguros, moleques e que não sabem o que quer. Sim. Um homem seguro que saiba o que quer. Eu acho que é porque é o seguinte, amiga, não conseguem monopolizar a gente, não conseguem fazer a gente de fantoche. Sim. Porque a carinha da princesa tão boa. Minha gente, você é tão braba. Eu só tenho amiga assim. Venha pro lado dela. Então, Não assim, dá. a gente se impõe. Eu acho o seguinte, eu demorei muito, você também. Eu sei disso. Diante de tudo que a gente já viveu e tal. Então, a gente demorou muito pra gente construir. Não tô falando do trabalho, tô falando de construir a nossa personalidade, a nossa força, a nossa inteligência emocional, a nossa solitude. A gente gosta de estar só. A gente quer estar com uma pessoa. Sim. Tanto é que a gente, às vezes, diz, será mesmo que a gente queria estar namorando? Porque a gente, às vezes, lida tão bem com a nossa companhia. A gente gosta tanto... Que a gente se faz essa pergunta, Que a gente se faz essa pergunta. Então, assim... eu acho que as pessoas, elas confundem muito essa questão do empoderamento, né? De você ser empoderada, eu não me considero feminista. Também não. Eu não sou me feminista. considero empoderada. Eu acho que eu luto pelos meus ideais, eu luto pelos meus propósitos, eu luto pelas coisas que eu acredito. Pronto. E eu sou uma pessoa que eu acho que tem coisas minhas que são inegociáveis, como você. O que pra você é inegociável dentro de um relacionamento? Pra mim, negociável dentro de um relacionamento, amiga, é o caráter da pessoa. É como a pessoa vai me tratar e o que ela vai trazer pra minha vida em relação a trazer paz, trazer calmaria. Então, se eu lido com muita coisa sozinha, se eu dou conta de muita coisa sozinha, pouco vai me interessar, entendam o que eu vou falar nesse momento, a condição financeira da pessoa, o que ela tem, a beleza ela conta? Ela conta em um primeiro momento, isso é fato. Sim, claro. O físico ele conta? Sim, em um primeiro momento também. Mas não dura. Mas o que vai ficar é como a pessoa me trata, é o caráter, são os princípios, os valores daquela pessoa. E também os propósitos de vida. Não faz sentido eu estar com uma pessoa que tem propósitos de vida diferente do meu. Não faz sentido eu estar com uma pessoa só para dizer eu tenho alguém do meu lado, para alimentar o meu ego. Então essa pessoa ela precisa ter propósitos parecidos com os meus. Tem que ser igual a mim? Não. Ninguém é igual a ninguém. Tem que ser perfeito? Não, ninguém é perfeito. Nem nós somos. Ninguém infelizmente. É perfeito. Quem não é? Ah, não. Quem não é perfeito? Isso é piada interna, tá, gente? É piada interna, gente, tá, gente? A gente brinca muito com isso, né? Todo mundo tem seus defeitos. Não é fácil lidar com personalidades, né? Não. São personalidades diferentes. Ninguém vai ser perfeito pra minha vida, nem pra sua. Mas, assim, são valores que pra mim são inegociáveis. É como a pessoa vai me tratar, é o caráter dela e o que ela tem ali de incomum em relação aos propósitos de vida. É uma coisa que a gente brinca. A gente já lida com tanta coisa na nossa vida, porque no nosso trabalho é a gente que delega funções, é a gente que toma conta de absolutamente tudo. Então, no relacionamento, eu quero que o cara abra até a cerveja pra mim, abra o vinho. Eu quero ser a princesinha. Eu também. Eu não quero ser empoderada dentro do meu relacionamento. Nem eu. Eu não quero, na vida. Eu não quero. Eu quero que você me trate como se eu fosse uma bibelô. Então, se você entender isso, você vai me ter. Agora, a partir do momento que dentro de um relacionamento é uma briga de quebra de braço pra ver quem pode mais, porque eu vejo isso muito. Sim.
não vamos ligar, não pode falar, Sim, não pode demonstrar. joguinhos emocionais, Que saco. Que saco. Depois dos 30, ninguém aguenta mais Não, isso, ninguém tem gente. paciência mais, aguenta, não. E assim, eu sempre digo que é muito parecida nisso também, né, amiga? A gente somos mulheres muito decididas, que sabemos muito o que a gente quer. Então, se você tá conhecendo alguém, começa com muito joguinho, Não, a gente cai não. fora. Cai fora. Você Não tem perde o paciência, interesse. não. Você perde o interesse totalmente na pessoa. Porque ali eu já vejo que a pessoa, ela não é uma pessoa decidida. Não é uma pessoa que ela sabe o que ela quer pra vida dela. Teve uma fala tua que eu achei muito massa, amiga. Foi Será até... que é o que eu ia dizer? Fala. Pessoas indecisas perdem pessoas incríveis. Eu sempre falo muito isso. Foi isso, mas eu acho que foi o seguinte, tu falando assim que... Enfim, eu não lembro, mas foi mais ou menos isso, de tipo, da pessoa não ter essa questão da decisão, Sim. então isso já afasta. Se a pessoa não sabe o que quer... Se ela não sabe o que quer, ela perde o que tem ali. Exatamente. Simples assim. E não tem esse, sabe, porque tá se conhecendo. Se você não mostra o maior interesse, se você não quer fazer de tudo no início, meu amor, você vai fazer quando? Eu sempre digo assim, tem até uns memes na internet que dizem assim, eu queria morar no início das coisas, mas eu abro um parêntese, gente, depende desse início, porque tem uns inícios que você quer logo o fim. A verdade é essa. Tem uns inícios. Por isso que a gente coloca por final. Exatamente. A gente brinca muito, que a gente diz assim, nós nascemos para ser carreira solo. Ai, minha gente, eu não quero não, mas tem hora que eu digo, gente, será o problema? Sou eu, gente. Aí depois eu digo, não é. De jeito o problema nenhum. não está com você, Meu amor, não quem é é sobre que não você. queria encontrar uma Lucivânia? Quem não queria? Quem é que não queria encontrar uma Bianca? E não vou falar de arrogância, Sim. de ser, você tá sendo muito... Não tô. Porque eu sei dos meus valores, eu sei dos meus ideais. É justamente onde aí entra o empoderamento. Exatamente. A gente saber quem a gente é, o que a gente quer pra nossa vida, Sim. e olhar lá pra trás, pra toda a nossa história e se orgulhar dela. Pois é. Em relação ao que eu quero da minha antiga história, em relação a tudo que eu passei, pronto, isso aqui eu carrego da minha história, eu me orgulho dela. Sim. E isso aqui que passou, eu não quero mais, eu não tolero mais. É dar limite às Total. coisas e às pessoas. E eu sou muito feliz, eu tenho certeza que você também, de ter passado por coisas na minha vida, por relacionamentos, e que vocês acreditam que em alguma vez, em algum relacionamento meu, eu já fui casada 2 vezes, né? Não tenho problema nenhum falar sobre isso. Eu era tão dependente emocionalmente do meu primeiro marido, Sim. que se ele... Vamos pra academia. Se ele não fosse, eu não ia. Eu ia trabalhar em tal lugar. Se ele não fosse me levar, eu não ia. Eu olho hoje pra Bianca de hoje... É como se você enxergasse outra pessoa ali, né? Totalmente, como Sim. assim? E ele teve uma vez que ele verbalizou isso com um amigo dele, eu estava do lado. Ela é tão independente no trabalho, mas ela é tão dependente, entre outras coisas, né? E aí foi importante, eu acho a importância das pessoas na nossa vida. Do meu segundo relacionamento, que ele era aquele tipo de pessoa. Se vira. Então ele me ensinou a ser o que eu era hoje. Que bom, ele ensinou alguma coisa boa. Às vezes a pessoa ensina, às vezes eu digo até... Às vezes eu até digo assim, às vezes a gente aprende na marra, né? Da pior forma, mas acaba aprendendo na dureza do outro. Mas que bom, né, gente? Eu sempre digo, ninguém entra na nossa vida por acaso. Não. Seja amizade, seja relacionamento, seja um paciente que a gente atende, sempre alguém deixa um propósito ali na vida da Com gente. certeza. Basta que a gente enxergue dessa forma. E que aí? bom se enxergar dessa forma. bom. Porque às vezes você lida com situações que você não lida como aprendizado, Sim. e você continua errando. Que a pessoa olha assim, danado, fulano se quebra todinho e não muda, não evolui. Porque eu Sim. acho que nesse mundo a gente tá pra evoluir. E que se a gente não tiver com esse propósito, essa mentalidade, esse pensamento, que a vida é isso, é movimento, você não aprendeu nada, amiga. A próxima pergunta é, como tu lida com a exaustão? Porque assim, Dormindo. amiga... Amiga, tu dorme pouco, véi. Eu tô sendo bem sincera, já que é sem filtro mesmo, gente. Meu amor, mas eu acho que tu dorme tão pouco, amiga. Eu durmo pouco em relação à quantidade de horas, mas assim, eu descanso o suficiente que eu preciso. É porque ela tem um aplicativo que ela colocou no CF dela, que eu fiquei com ódios. Com 3 minutos tu tava dormindo, não foi? Minha gente, eu entro em sonho, é um aplicativo que tem. É. Eu descobri esse aplicativo na pós. Aí, não, em resenha, que esses dias eu baixei o aplicativo, aí, pra iPhone, ele não é gratuito. É, eu tô ligada. Aí foi no feriado da quinta-feira. Aí eu fiz o seguinte, de vez em quando, pra eu comprar, né, Sim. a assinatura do aplicativo, eles disponibilizam mais 7 dias Sim, grátis. sim. Aí vejam o que eu fiz. É minha cara fazer isso, tá, gente? Eu peguei, baixei o aplicativo, aí disponibilizou 7 dias grátis. Quando eu cliquei lá que reconheceu, né, o reconhecimento, fez o reconhecimento facial, aí meu cartão tava cadastrado, adivinhem? Cobrou 1 ano de aplicativo. Eu disse, Que pariu!
Aí eu disse, eu não contei exatamente. Não! Aí eu disse, baixei o aplicativo para monitorar o meu sono, vou perder o sono agora. Porque cobrou R$300 de uma só vez, minha gente. Isso era 11 horas. Meu amor, você não teve como cancelar, não. Eu disse, pra mim, chega. Aí entrei em contato com a Nubank. Disse, minha gente, na hora de dormir, eu disse, sabe de um? Aí vejam mesmo, veja o que eu fiz. Eu disse, gente, eu vou resolver amanhã. Então, até minhas pacientes brincam muito. Lu, teu sono é muito bom. Porque é assim, se eu estiver muito triste, eu vou dormir. Se eu estiver muito feliz, eu vou dormir. Se eu estiver muito cansada, eu vou dormir. Então, eu me vingo em dormir. Amém, minha filha. É como se desligasse, tivesse um botãozinho assim, dissesse, pronto. Assim é meu pai. Máquina de trabalhar em recuperação. É meio que isso, entende? É meio que isso. Vocês vão rir muito dessa vida. Olha, minha gente, eu queria tanto que ela colocasse as pérolas dela, do CF, pra todo mundo ver. Ela era pra ter um Instagram só para E isso. que close friends cheio é esse? Não, pode não. Enfim, mas assim, dormindo. eu consigo realmente. Então, eu sempre digo, se eu dormir abaixo de 6 horas, eu fico insuportável. Eu preciso de pelo menos 6 horas. Se eu dormir 5 horas e meia, eu fico insuportável. Me dá dor de cabeça, eu ficar agoniada é duas coisas, é o sono e a fome. Então, não me tirem isso, por favor. Então, eu busco realmente a minha exaustão, de verdade, sem brincadeira nenhuma, realmente dormindo. Ô Lu, eu até coloquei mais aí, porque eu acho que essa pergunta é bem legal. O que você diria a você de 10 anos atrás? Sai daí. Sério? Sai daí que vai dar errado. Em relação a algumas coisas, sim. E em relação a outras, eu diria... Eu não quero expor aqui exatamente o que, né? Mas assim, sem filtros nenhum, sai daí. Sai daí. Mas em relação a algumas outras coisas que eu consegui concluir na minha vida, por exemplo, relacionada à minha faculdade, eu diria, você consegue. Vai que você consegue, porque eu passei, depois que eu fiz o meu ensino médio, que foi em 2010, eu já sabia que eu queria fisioterapia. E como eu descobri que eu queria fisioterapia? Eu me auto-entrevistando, né? Orientação vocacional. Né? Foi justamente acompanhando minha mãe em sessões de fisioterapia. Poxa, eu quero fazer isso. Tu falou, né? Eu quero ajudar outras pessoas assim também. E de verdade... Me ajuda. E de verdade, eu trabalho hoje com diversos públicos de idades variadas, mas quem ganha realmente meu coração são os idosos. E sempre que eu tô atendendo algum idoso, às vezes eu tô extremamente cansada, gente. E eu olho, poxa, poderia ser minha mãe. Poderia ser o meu pai. Então, eu sempre uso a frase, o meu paciente é o amor da vida de alguém. E é muito isso. Podia ser minha mãe, podia ser meu pai. Sim. Então, como eu gostaria que atendessem minha mãe? Como eu gostaria? Eu adoraria ter minha mãe hoje e eu poder oferecer algumas coisas, ofertar ela algumas coisas que tem dentro do meu trabalho. Então, é uma forma de me acalentar. É eu poder fazer pela mãe, pelo pai do outro. O que você não conseguiu. Exatamente. O que, infelizmente, eu não consegui. Sim. Então, eu vejo muito isso na minha profissão. Que lindo, amiga. E é muito importante, de verdade mesmo. Fiquei emocionada. E eu sem palavras. Mas é delicado falar sobre, mas assim, eu falo com muito amor e com muita gratidão. Eu até perdi o foco, né, que eu tava falando que eu terminei a faculdade e daí eu não consegui fazer logo terminei a faculdade não, perdão, terminei o ensino médio e não consegui fazer logo a faculdade por algumas questões financeiras, eu precisava trabalhar. Sim. E na época aqui na cidade só tinha na SES e era integral. Mas eu nunca quis fazer algo além da fisioterapia. Eu sempre pensava assim, vai dar certo, uma hora eu vou conseguir. E aí, quando começou a surgir os cursos aqui em Caruaru na área de saúde, na Favip e na Nassau, e eu disse, é minha vez, que foi no ano de 2014 para 2015. Eu já tinha 4 anos de ensino médio. E aí eu disse, eu vou fazer, eu vou entrar agora. E aí eu acabei alternando, né, a faculdade com o trabalho. E foi muito, muito difícil. Acredito. E por diversas vezes eu disse a mim mesma, até retratei esses dias com uma paciente minha sobre isso. Por diversas vezes eu disse, esse curso não é para você, Lucilânia. Você não vai conseguir concluir. Teve muitos desafios no meio do caminho, isso não foi só comigo, né? Isso eu sei que muitas pessoas passam por esses desafios. E eu ficava toda hora, você vai conseguir, você vai ser uma boa profissional. Tanto é que assim que eu terminei, a minha urgência era trabalhar na área. A minha também. Trabalhar na área. Eu queria trabalhar na área, eu paguei para trabalhar inicialmente. Então, assim, voltando para a sua pergunta, em relação a isso, eu diria, você vai conseguir.
E eu consegui, eu estou aqui contando a Que história. bom. É uma história de superação, não é uma história triste. Não. Eu passei por diversas coisas e assim... Exatamente, porque às vezes meu irmão fica tirando onda comigo quando eu fico lembrando dos perrengues e ele fica dizendo assim, tu gosta muito de mimimi. Não é isso. Tem gente que diz que a gente gosta, eu já ouvi assim, você gosta muito de se vitimizar. Não é. Não e é. tá assim uma coisa que a gente não é. Eu não quero, na verdade. Eu Deus não quero me que livre. ninguém, gente, olhe pra mim com um olhar de pena. Eita, a bichinha, ela mora só. Eita, a bichinha. Não, eu quero que você olhe pra mim e diga assim, poxa, que menina incrível. massa. Quanta coisa ela carrega sozinha. Exatamente. Que incrível que fulana é. Que mulher, minha gente. Eu Que tava... profissional. É assim que a gente quer ser vista. Exatamente. E assim que eu sou, que eu me vejo. Então, não é uma história triste, é uma história de resiliência. Eu ouvi um podcast de Juliana Góes, que eu te falei que eu gosto muito dela, que ela diz assim, é você pegar o que aconteceu na sua vida, de bom, de positivo, de negativo, e fazer com aquilo ali, e eu digo o seguinte, eu vou fazer o quê com isso aqui? Eu vou tirar os proveitos positivos disso aqui. Não é dizer o seguinte, tudo isso que aconteceu na minha vida de negativo, ela faz parte da minha história, eu vou carregar toda essa tristeza. É você pegar tudo aquilo ali, juntar aquele montante todinho e dizer, pronto, isso aqui eu vou tirar o proveito e vai servir de degrau para me chegar onde eu gostaria de chegar. Isso é resiliência. Com certeza. Isso é resiliência. Teve uma fala da minha mãe que eu achei muito linda. E ficou ficou perpetuando na minha cabeça, né? A gente tava colocando um papel de parede lá em casa, ela e minha prima. E aí eu brincando, eu disse assim, eu sou péssima nessas coisas de arte. Sim. De cortar, de colar. Menina, A paciência é curta, né, amiga? Amiga, também, mas eu não tenho jeito. Eu não tenho jeito. Aí a gente tirou muita onda, a gente brincou muito. Foi uma memória afetiva muito massa, Sim. que eu acho que eu vou lembrar disso pra sempre, sabe? Minha mãe já tá ficando velha, a gente querendo ou não, a gente sabe que todo mundo um dia vai morrer. Sim. Eu espero que demore muito. Mas aí eu disse assim, não sou capaz. Aí ela disse, bem sério, você é capaz de morar sozinha? A gente se cala na hora. Na hora, coisas, porque né? assim, tem coisas que pra mim são tão simples como pra você. E tem dias que não, né, amiga? Tem dias, Tem dias que não. pesa muito. É normal cansar, né? Cansa. De tudo, né? Tanto é que quando às vezes eu era casada, eu digo, demônio, sai de casa. E tem horas que quando eu tô em casa sozinha, eu digo, eita, como eu queria alguém aqui. É normal. É normal. Faz parte. Exatamente. Faz parte. É as nossas fragilidades, né? Com Nem sempre certeza. dá pra ser forte, gente. Às vezes a gente é visto muito, fulano é forte, fulano aguenta. Fulano é forte, que fulano passou por isso. Então, assim, quem é forte também precisa de colo, precisa de cuidado, tem seus momentos de choro, Sim. tem seus momentos de fragilidade. Eu não sei você, mas muitas vezes eu não quero expor essa minha fragilidade. Eu não quero expor, porque infelizmente, às vezes a gente expõe, e eu não tô falando de relacionamento, eu tô falando de forma geral. A gente expõe nossas fragilidades, a gente abre as portas das nossas coisas que somos sem conseguir controlar, de emoções, e as pessoas se aproveitam quando conhecem essa vulnerabilidade nossa. Eu não diria que é uma fraqueza, mas um ponto forte no meio de tudo isso. Enfim. Eu tô falando isso aí e eu me sinto à vontade em trazer um ponto de um relacionamento muito recente, que com certeza você sabe. Tô falando dessa questão de nós mostrarmos nossas vulnerabilidades. A pessoa, ela tava se mostrando ser uma pessoa tão incrível, eu tava me sentindo tão à vontade. Eu, tipo, caralho, A gente agora vai. Agora vai, amiga, vai dar não! Então, assim, essa pessoa... E eu cheguei, gente, a um momento de uma viagem nossa a verbalizar isso. Você consegue fazer com que eu mostre todas as minhas vulnerabilidades sem medo pra você. Foi só a gente viajar, voltar, que a pessoa sumiu. Arrependida. Não era pra ter mostrado. Não, e aí, depois de uma semana, a pessoa veio falar comigo e tal, Sim. e... Não, porque eu fiquei assustado com tanto, porque você é intensa. Ô, porra! Qual o problema eu dar o meu melhor? Porque você me mostrou e fez comigo coisas que nenhuma mulher outra fez, e eu fiquei com medo. Então, se acostumar com o ruim, eu vou dar... Olha, eu já fui casada 2 vezes. Eu já sofri muito. Eu já tive vários outros relacionamentos, mas eu nunca vou levar o trauma de um para outro. E eu sempre vou dar o meu melhor. Sim. Você não tem culpa dos traumas que eu tô do outro. Você não tem culpa do que o outro fez comigo. Então eu vou dar sempre o meu melhor. Em tudo.
Aí cabe a você o que você vai fazer com isso. Eu vou dar sempre toda a minha confiança pra você. Sempre. Você sentar comigo hoje, eu vou falar da minha vida todinha pra você. Agora, meu amor, na primeira vez que você errar comigo, nunca mais você vai me ter. Nem na sua confiança, nem nos seus meios de amizade, nem de relacionamento, de nada. Eu sempre falo, amiga, é que eu não vejo nenhum problema em ser intensa em relações. E assim, geralmente uma pessoa intensa, ela não é só intensa em relacionamento, ela é intensa em amizades, ela é super leal às amizades. Ela vai dizer quase sempre, que tem que também ter esse cuidado, quase sempre a gente vai dizer sim ao outro. Na terapia eu aprendia muito isso, e hoje eu consigo dizer não. É um pouco difícil, muitas vezes, porque às vezes acontece, por exemplo, quando você me chamou para o podcast, eu até falei hoje que eu estava extremamente cansada. E não era motivo para mim dizer um não, porque eu sou extremamente correta com as coisas que eu me proponho. Nesse caso, não era um não. Mas assim, às vezes acontece de eu estar super cansada, super sobrecarregada, e eu ir fazer algo para ajudar alguém. Então, é aquela coisa, eu me sobrecarreguei ainda mais para não dizer um não a uma pessoa. Então, assim, geralmente a gente que é intensa, não tem problema de ser intensa. O problema é colocar a intensidade na hora errada, que era o que o meu psicólogo falava, e muitas vezes com a pessoa errada. E às vezes essa pessoa, por saber da nossa vulnerabilidade, ela age de má fé conosco. Que é o que mais tem. Que infelizmente é o que mais tem. Então, não tem problema em ser intenso, não tem problema. O que falta nas pessoas intensas é encontrar alguém que seja tão intenso quanto a gente e queira a mesma coisa que a gente. Eu escutei um podcast que foi uma tapa, não foi de luva não, foi uma tapa na minha cara. Intensidade no lugar errado é irresponsabilidade. E isso pra mim, levei pra vida. O psicólogo falava muito isso. E eu mudei, juro por Deus, eu mudei bastante sobre isso. Mas existem pessoas que às vezes se mostram de uma forma que você... Não, agora, né? Agora vai. Agora vai. Não Próximo pergunta. Próximo. Amiga, tu tem medo de envelhecer? Ai, gente, eu tenho. Tu tem? Eu falei isso esses dias. Eu disse, eu tenho um medo tão grande dos 40 anos. Eu disse. Mulher, eu tô quase lá. Aí minha paciente disse assim, mulher, tu não parece nem ter 30. Eu disse, é mesmo. Mas eu tenho, gente. Eu tenho. Eu não sei por que tanto medo, mas eu tenho. Tenho medo do envelhecimento. Mas eu não falo nem do envelhecimento físico em si, sabe? Eu tenho vou fazer 33 anos, dia 21 de dezembro, tá, gente? Ela passou uma semana antes dizendo a todo mundo. Tem gente que não gosta do aniversário e eu amo. Eu também. Eu faço questão de dizer, onde eu chegar no dia, eu digo, sabe que hoje é meu aniversário? Desse jeito, posso chegar no mercado. Enfim, então assim, eu não me sinto com esses 33 anos. Em relação à minha mente, eu me sinto até com mais, né? A vida, muitas vezes, nos faz amadurecer muito mais do que deveríamos. Mas eu digo em relação ao físico, a me sentir com o peso dos 33 Sim. anos. Então eu sempre digo assim, eu espero que eu complete 50 e as pessoas digam, você parece ser 27, 30. Porque eu sempre escuto, parece ser 25, parece ser 23. Eu quando falo assim, eu tenho 37, as pessoas, mentira, parece ter 28. Amiga, estamos bem demais, né? Eu sei que eu tô mesmo. Desculpem, mas a gente tá bem demais. Amiga, é engraçado, porque as perguntas, elas vão entrando em contextos, e a próxima pergunta a gente já tinha falado anteriormente. Sim. Mas eu até mais à vontade nesse pod. Que bom. Quase deitando. A intenção é essa. Deixa eu te perguntar uma coisa, que vai ser algo assim, né? É cansativo viver na defensiva? Eita. É um pouco. É bem delicado, né, gente, falar sobre. Mas, assim, eu sempre digo que a defensiva é como se fosse... É o medo de... É como se fosse assim, daqui você não passa, não. Eu tô me protegendo e estou me defendendo por conta de algumas coisas. Daqui você não passa. É oferecer limites e às vezes até demais. Às vezes você quer agir, entra aquela questão da intensidade, Mas né? eu acho que protege tanto a gente, né? Protege tanto, protege muito. E às vezes impede de viver algo. Às vezes impede de viver algo. Então, eu me considero sim que muitas vezes eu fico nessa defensiva, me protegendo demais. É aquela coisa, ninguém vai mexer com você. Ninguém vai te fazer mal. Me autodefendendo toda hora. E eu já escutei isso de diversas pessoas. Inclusive de amizades minhas. Tu fica muito na defensiva. Eu já escutei até o seguinte, você não permite ser cuidada.
Eu já falei isso E a assim, você. gente, de verdade. Qual foi o episódio que teve que eu fiquei passando na tua cara? A gente foi sair, minha gente. A gente foi sair pra uma festa uma vez. Não foi pro fulano. Foi. A gente foi pro fulano. E eu não tava. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu não tenho dificuldade nenhuma em servir. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de pedir ajuda. Eu preciso me sentir muito à vontade pra mim pedir ajuda. E isso, assim, é bem delicado. Porque você não quer, mas você sente exatamente isso. Você não sabe agir com ajudas. E aí, Bianca foi, eu tava tentando colocar o cordão e eu não consegui. Aí, Bianca foi tentar colocar. Aí, sem querer. Ela é grossa. Uma mulher, vai que eu boto, não sei o quê. Eita, meu Deus, a senhora não se permite ser cuidada. Ser cuidada. Deixa eu colocar. Minha gente, Eu passei uma semana como se passando fosse na uma cara. facada, assim, sabe, no seu coração. Porque você não quer, mas você faz isso. Involuntariamente, você faz isso. E às vezes eu até brinco. Poxa, você cuida tanto de tanta gente, Lucivânia, mas quem cuida de você? Quem cuida de você quando você precisa? Então, fica tanto na defensiva que você não se permite muitas vezes ser cuidado. Mas no fundo, não é isso que a gente quer. A gente quer cola, a gente quer cuidado também, isso é fato. É involuntário, gente, é involuntário. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é algo que eu vivencio muito. Não sei se é porque eu faço terapia, que faz muito sentido, porque ele fica mexendo muito, né? Principalmente Sim. em traumas de infância, de adolescência, que é pelo menos comigo. Coisas que eu sinto hoje, coisas que eu vivo hoje, vai muito lá da minha adolescência, da minha infância. E aí eu lembrei, essa semana, de um fato que eu tava comendo. E eu comecei a chorar. Veio uma dor tão forte, que foi... Eu lembro, Lu, de um jeito assim, foi um chá de fraldas de uma comadre da minha mãe. E todas as crianças estavam na frente da casa, brincando. Sim. E aí eu me queimei no cano de escape da moto. Porque hoje tem aquelas proteções, né, Sim. tal. Mas eu me queimei. E eu fiquei calada. Aguentei a dor. Até a noite, que minha mãe viu que eu tava muito quieta e eu tinha enrolado. Tipo, eu tava enrolada, né? E ela disse... e ela foi ver e tava minha perna uma coisa péssima, assim, né? E aí eu chorei muito, porque isso me remeteu a, tipo, desde aí... Você quer aguentar tudo sozinha. De onde vem isso? Por que isso? Né? Até para os meus pais, para o meu irmão, eu sou aquela coisa da fortaleza feito você. Uhum. E por que eu tô trazendo essa pauta para cá? Porque parece que tem um espelho meu aqui. É a filha que não dá trabalho, que não deu trabalho, né? E é a filha que segura a barra sozinha e que qualquer coisa que tá ali, ela vai nos ajudar. Ela vai ser sempre forte. Exatamente. Ela vai ser sempre Porque forte. eu olho pra Lu e é aquela coisa assim, eu dou conta. Não, eu consigo. Não, amiga, tá tudo bem. Precisa, amiga, precisa de ajuda. Não, amiga, tá tudo certo. Não, amiga, não sei o quê. Por mais que esteja. E eu fico calada porque eu sou igual. E eu acho que a única diferença de nós duas é que tu verbaliza muito. Tu fala, Sim. E eu me fecho, né? Eu sumo, eu desapareço. Eu gosto de conversar, gente. E quando eu não tô bem, quase sempre, tem os momentos também, Claro. né? Tem os momentos. Mas quase sempre, se eu conversar, eu saio daquela conversa ali com a pessoa, como se eu tivesse tirado um fardo das costas. E eu me via muito isso na terapia, né? Eu sempre dava essa fala ao meu psicólogo, dizendo justamente isso. E às vezes tem alguma amiga, a gente conversa muito sobre diversas situações, Sim. e quando a gente desabafa, eu me sinto mais leve. Já a Bianca, ela é mais de calar, ela fica monossilábica. Certo, tá, ponto. É muito assim. Uma palavra, eu já sei já. E às vezes ela tá no lugar e também acontece isso. Do nada ela cala. O que foi já? Acabou a bateria social. E eu sou muito a pessoa que eu gosto de conversar, que eu gosto de verbalizar. Quando eu me sinto à vontade com a pessoa, não tem um problema. Ontem, quando aconteceu esse episódio do meu carro, teve algumas pessoas que eu falei e que, assim, eu gostei porque eu consegui. Poxa, eu tô precisando de ajuda. Se não der certo, você me ajuda? Teve algumas pessoas que eu falei que disse assim, conseguiu? E aí, resolveu? Teve algumas pessoas que eu quis falar e que eu me senti acolhida. Mas foi um falar assim, foi meio que... Será que eu consigo contar com essa pessoa aqui? Se eu precisar? Mas eu tava resolvendo no off. Mas que bom que eu me senti naquele momento ali. Se não der certo essa estratégia aqui, eu falei com 3 pessoas ao mesmo tempo, o pessoal de seguro e tal, e aí eu fiquei esperando, porque eu queria resolver logo. É aquela necessidade de você tem que fazer e tem que fazer logo e vai dar certo. É porque a gente é deu muito certo. imediatista, né? Imediatista. Aí eu já fiquei pensando no hoje. Se eu não consertar, amanhã vai estar assim. E a assim. gente tem muito a questão do imediatismo e assim, a gente quer muito que o tempo do outro, o nosso tempo seja do outro. E por isso que às vezes a gente peca, né? Sim, Em bem relacionamentos, exatamente, em tudo. Porque, eu vou fazer, fulano não vai fazer, poxa, mas a gente não deu nem espaço, a gente não deu nem tempo para aquela pessoa fazer.
É bem complicado. Deixa eu pra Não acho, não. próxima. Palhaça. Tô me sentindo tão à vontade, amiga, no seu podcast. Que bom, amiga. Amiga, a gente já falou sobre... Qual o teu propósito de vida? Em relação a trabalho, vida pessoal. Tudo, pode falar de uma forma contextualizada. Fique à vontade. Então, hoje eu já atingi alguns propósitos, profissionalmente falando, mas eu sempre digo assim, eu estou aos 32 anos, onde eu não imaginaria estar aos 32 anos, mas eu ainda não estou onde eu quero chegar. Eu quero muito mais do que eu tenho hoje, profissionalmente falando. Sim. É uma fala bem ambiciosa mesmo. E é pra ser. É bem ambiciosa mesmo, uma ambição positiva, certo? Em relação ao meu trabalho. Eu quero ser ainda mais referência no que eu faço. Eu tenho alguns planos, que eu não vou contar aqui, obviamente, né? Mas eu tenho alguns planos, assim, em relação à minha profissão, onde eu quero crescer mais. Eu entendo que chega uma hora na nossa profissão que a gente precisa compartilhar o nosso aprendizado, que aí entra cursos e etc. Eu tenho vontade de entrar nessa parte aí. E também crescer o meu negócio com outros profissionais também, que aí entra nesses projetos futuros. E com relação à minha vida pessoal, eu me reconheço muito bem onde eu estou. Mas também eu ainda não estou onde eu quero chegar, certo? Eu tenho, em relação a essa questão pessoal, eu tenho os meus propósitos, eu quero construir a minha família. A gente sempre fala muito da questão da maternidade, né, amiga? E um dos meus sonhos... Vai ser uma super mãe, amiga. Vou, amiga, eu vou. Vou porque eu sou muito tia já, sabe? Eu tenho muitos sobrinhos, gente. Vai ser muito mãe, ela vai ser a coisa mais linda. Então, assim, e nos meus propósitos de vida entra a maternidade. Eu não sei quando será. No tempo de Deus. No tempo de Deus, exatamente. Eu tinha uma urgência muito grande em relação a algumas questões relacionadas à idade. Só que algumas coisas aconteceram, né? É um pouco delicado aqui falar sobre, mas eu não me importo de falar. É delicado, mas eu não me importo. Eu tive uma perca gestacional, né? E assim, ainda mexe um pouco comigo falar sobre. Mas entre os meus propósitos de vida está o sonho da maternidade. Tem mulheres que têm esse sonho desde a adolescência. Assim como tem mulheres que dizem, eu não quero ter filhos. Como a senhora. E existem as mulheres que dizem, eu não quero ter filhos, mas acabam sendo mãe e se encontrando na maternidade. Sim. Então, profissionalmente falando, eu já falei. E em relação à minha vida pessoal, ainda não estou onde eu quero chegar. E um dos meus propósitos está a maternidade. Construir minha família. E assim, está nos planos de Deus. Mas eu não quero ser mãe de um filho só. Eu quero ter mais de um, 2 ou até 3. Tem que ter. Irmão, é a coisa melhor do mundo. Então, entra muito aí nesse propósito. Tem algumas coisas também relacionadas à casa própria, entre outras tantas coisas que também estão nos meus propósitos de vida. Quero crescer mais, profissionalmente falando. Sempre. E também como pessoa, também no meu lado pessoal, nessa parte aí que eu mencionei. Tá vendo que eu não quero dar muito spoiler, né, amiga? Eu tô falando de uma forma muito sutil. Sim. E que eu sei de quais são, vibro muito por isso. E eu tenho certeza absoluta que tá nos planos de Deus. Amém. E eu falo isso olhando no seu olho. Porque eu torço muito por você. Obrigada, amiga. Eu torço por você como se você fosse minha irmã. Sim. Porque eu sempre falo, e eu falo às minhas amigas, eu falo a você, eu tenho você como se eu quisesse colocar dentro de um potinho. Sim, você já falou algumas vezes. Pra que nada de ruim fosse lhe acontecer. E eu falo sempre, amiga, no começo, né, quando a gente ficou mais próxima, porque a gente sai mais pra cachaça, dessas coisas, hoje não mais, a gente já... Quem bebe? Não, mulher, não, ninguém aqui bebe, não. Aí eu dizia assim, olha, porra, eu não sou sua amiga de bar, não, vice? Eu falava muito isso a ela, muito, pra ela que ela entendesse, porque ela tem essa defensiva, sim. Ela tem essa dificuldade de se abrir, mas também quando se abre, viu? Amiga, eu vou começar um bate-bola contigo. Certo. Tu fala uma palavra, tu fala outra. Meu Deus, socorro. Quem é Lu? Em uma palavra. Lu é uma menina e é uma mulher. Eu sempre me vejo dessas duas formas. Eu me vejo diversas vezes sendo a pessoa mais madura do mundo. E aí também eu me vejo acolhendo uma criança cheia de sonhos, cheia de vontades. E eu me vejo satisfazendo essa criança diversas vezes, dando coisas que ela não teve na infância e que hoje ela pode ter e eu dou a ela. Então, às vezes eu me vejo super madura e assim, às vezes eu me vejo aquela criança
pedindo colo e super orgulhosa de quem essa adulta se tornou. Então eu me vejo justamente, falei nisso essa semana, inclusive, eu me vejo justamente nessas duas versões. E que bom me ver assim, porque às vezes eu preciso de colo e às vezes eu preciso ir pra rua e conseguir fazer tudo que tem que ser feito no dia. Uma realização, Minha faculdade, uma pessoa, minha mãe, uma cor, sem dúvidas, o marrom. marrom. O marrom. Hoje o marrom. Tua maior qualidade, Minha maior qualidade é a resiliência, sem dúvidas nenhuma. teu maior defeito. Eita, como é difícil, E ela né, tem. gente? E como é justamente isso, eu ia dizer que como é difícil falar de defeitos, né? Mas assim, eu diria que um dos meus defeitos, assim, eu sou um pouco, às pouco, vezes, um pouco. Eu ajo às vezes com um pouco de ignorância em algumas situações. Mas é uma ignorância partindo Defensiva. pro lado da defensiva. Sim. Sem querer, Sempre eu sou igual. infelizmente, às vezes eu me pego sendo grossa e não era pra ser grossa com a pessoa. E de repente eu me vejo, a gente até falou sobre isso um dia desse, eu me vejo magoando alguém com muita sinceridade ali, entendeu? Uhum. Então, acabo soando pra pessoa ignorância e pra mim sinceridade. Teve Então, um é isso. episódio que foi bem engraçado, né? Foi um dia dos meus dias de isolamento que eu sumo, né? Até às vezes, eu tenho um grupo que é eu, Gabi, Duda e Carol, que são minhas grandes amigas também. E aí eu mando, gente, tô sumida, mas eu amo vocês e tal. E hoje eu mandei assim, né? Tô precisando de vocês. Não tô bem, tô precisando de vocês e tal. E assim, Lu, ela é muito aquela coisa, assim, sabe? De falar muito o que ela pensa, o que ela Sem quer, pedir ela dá a opinião. opinião dela. E eu não sou essa pessoa, assim. Se você não me pedir, eu não vou dar. São raras às vezes. Minha gente, pra vocês terem uma noção, a pessoa que eu mais amo na minha vida é meu irmão. E eu jamais cheguei pro meu irmão pra dizer assim, está errado, não faz isso, não concordo com isso. Eu nunca fiz isso. Ele faz isso, não, ele bota pra lascar em mim. E aí, foi um dia que eu tava numa merda e ela nem tinha noção disso. E ela debuiou. E eu só fiquei calada na videochamada. E ela, Eu lembro. tome. E era um dia que eu só precisava de colo. Beleza. Desliguei, fui dormir. No outro dia, no café da manhã, a gente toma café da manhã juntas, às vezes, e videochamada. Videochamada, é uma resenha. E aí, eu comecei a chorar muito, conversando com ela. Eu travei, gente. Eu disse, meu Deus. Eu me senti péssima. Eu disse, meu Deus, minha amiga não tá bem. E eu simplesmente joguei toda a realidade, toda a verdade. Aí ela disse, amiga, por que você não falou? Eu, não, amiga, não sei o quê. Fui péssima. Ela, naquele momento, não era o momento de falar, não tinha pra que eu falar aquilo sobre. Mas assim, eu acho que amar o outro é você entender também como o outro é. Sim, faz Né? parte. Faz parte. Eu sei que você é isso. Foi na hora que eu falei, amiga, tem seu cuidado, que às vezes, né, sinceridade demais, magoa. Magoa, exatamente. E às vezes você não tá pronta pra escutar aquilo, ou então às vezes você tá tão convicto daquilo, você já sabe, você tá sofrendo justamente por conta daquilo que você não quer mais escutar. É a mesma coisa quando você errava com a sua mãe, aí a sua mãe, tá vendo? Eu não lhe disse, Eu não avisei. eu não avisei, a pessoa, porra, já tô E- sofrendo por causa daquilo. Eu acredito muito que tem um momento certo de você falar isso. E infelizmente, involuntariamente, às vezes eu acabo falando na hora errada, sabe? Como eu falei pra ti, lembra esses dias que eu disse, eu já magoei algumas amigas minhas, sem querer, pela minha sinceridade. Eu sempre escuto assim, amiga, me dá uma dica dessa sandália aqui, porque eu sei que tu é sincera. Amiga, me dá uma dica dessa roupa, porque se for feia, eu vou dizer, não, amiga, horrível. Aí comigo, Você não vai ninguém pra vem onde com falar essa comigo sobre roupa e isso. tal. Então eu sou muito sincera. É bom ser sincero, é muito bom, mas às vezes essa sinceridade, quando colocada na hora errada, você pode magoar feio alguém. Eu acho que eu tenho dificuldade nessa questão da sinceridade, de falar de fato o que eu sinto, porque eu já fui muito magoada. Eu tive um ensino médio péssimo, com traumas que eu levo pra vida e que eu trabalho muito sobre isso na terapia. De bullying, de amigas que me passavam pra trás, de ser muito apontada, de ser muito rejeitada. Somos parecidas, amiga, mesmo. Que eu sofri um pouco sobre. Então, assim, de levantar falso, eu sofri muito. Então, tanto é que os meus amigos do terceiro ano, tal, eram homens. E eu fui acolhida na turma da minha prima, Sim. que são minhas amigas até hoje, que é Fabiola. Eu não sabia que ela tinha estudado contigo, não. Não estudou comigo, ela estudou com a minha prima. Ah, entendi. Eu era segundo ano, Fabiola era terceiro. Sim, sim. E aí, todo o meu intervalo, eu ia com Karina, Patrícia e Fabiola, ficar com elas.
não ficava com a minha turma. Uhum. Na minha turma eu ficava lá na frente, eu sempre fui muito inteligente, estudiosa, e aí eu ficava lá na frente e tal, pronto. Mas era muito isolada. Era aquela coisa de eu ver risadinhas. E eu só fazia chorar. Eu só fazia chorar, e porque eu era muito magra, porque eu era feia, porque tudo, e assim, minha autoestima uma merda. E isso, sabe, eu acho que quando você tá num lugar de dor, você não quer fazer com que o outro sinta dor. Tem gente que não, tem gente que quer tratar na mesma moeda. Sim. E eu não. Eu sou muito... eu sou muito de tipo... Eu não quero que você sinta, já que eu sinto. É a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Amiga, pelo meu transtorno, empatia eu tenho pra dar e vender. Então, a questão da empatia é muito forte em mim, né? Uhum. Então, eu sinto... o fato do meu transtorno, eu não quero entrar em detalhes, mas assim, eu sinto mais do que as outras pessoas, né? Então, o que você sente, eu sinto o dobro. Tá entendendo? É mais ou menos isso. Amiga, um livro. Então, um livro que marcou muito é Pedaços de Mim. Ele é de Padre Marcos. Esse livro, ele me ajudou em 2 fases distintas. Quando eu comecei a ler esse livro, ele me abriu os olhos, ele falou para mim algumas coisas, esse livro. Ele fala justamente pedaços nossos em algumas situações da vida. Em relação a percas familiares, em relação a relacionamentos, em relação a algo que não dá certo na sua vida de forma geral. Então, em um determinado momento específico, ele me abriu os olhos em algumas coisas e eu li alguns textos que eu olhei assim e eu disse, isso é para você, Lucivânia. Abra seus olhos, que Deus colocou esse livro para que você entenda que isso aqui é para você. E depois, em uma segunda fase, praticamente acredito que mais ou menos um ano e pouco depois, eu olhei e disse, eu venci isso aqui. Isso aqui foi para mim e eu tô passando e sentindo exatamente o que esse texto me fala. Então, assim, gente... Fez muito sentido, né? Fez muito sentido mesmo. Então, se eu puder recomendar um livro para vocês, é Pedaços de Mim, de Padre Marcos. Eu só abro um parênteses, se você não estiver bem e você não quiser chorar, não leia. Porque foi um momento em que eu não estava bem e que eu derramei, talvez tenha até marcas de lágrimas de verdade minha nesse livro, porque eu derramei muitas lágrimas lendo alguns textos sobre esse livro. É como se fosse... quero ler, amiga. É como se fosse uma pedrada, assim, sabe? Uhum. Isso aqui é pra você, vai doer, mas você precisa ouvir. Pra mim foi uma fala de Deus, usou aquele livro ali pra mim. E quando eu passei... Mas Deus utiliza, né? Pessoas, momentos. Com certeza, sem dúvidas. E quando eu passei, né, por essa fase, que eu fui ler algumas coisas, poxa, você nem imaginava que iria conseguir passar por isso. Sabe quando você escuta uma verdade que é pra você e você diz, não, eu não quero acreditar nisso. Não, isso é coisa da minha cabeça. Então, foi alguns textos que eu li, poxa, é pra mim, mas eu não quero ouvir isso. Sim. Muitas vezes eu fechei e eu voltei, porque eu queria ver o que é que tinha depois, e o que é que tinha depois. Então, só leiam, gente, é lindo, é lindo. A história é muito bonita. Uma música. Eita, meu Deus, todas de Jorge Mateus, por favor. Pelo amor de Deus, Jorge Mateus. Mas eu gosto muito, assim, não poderia ser diferente em relação a não ser Jorge Mateus, né? Mas eu gosto muito da Ciclo. É linda a música, quem for fã sabe do que eu tô falando. Eu não sei nem qual é. É linda a música, eu gosto de toda, um trecho, né, gente? Ok. Um trecho da música. Eita. Solta a tua voz. Não, mulher, cantar não, gente. Peraí. Isso como ela tá tão tímida. É porque tem uma parte que eu gosto muito, deixa eu ver se eu lembro, que é que fala justamente de mãe, é justamente a parte que eu gosto muito. Eu posso ver aqui pra eu lembrar da música? Fica à vontade, amor. Aqui vou ver agora, gente, sério. É porque deu um branco agora, mas sei a música toda. Eu sei todas as músicas de Jorge Mateus, gente, todas. Ela é muito fã. Só um momento, por favor. Sem filtro mesmo, esse podcast. Pois é. A gente tá assim, nu e cru. Aqui, vou achar agora a música. Ela é mil, feito momento, eu. Por favor. Lembrei. Mãe, eu quis um tempo pra recomeçar. Pensei que tinha a vida toda pra falar. Eu acho linda, gente, essa música. Essa linda, música é linda. Porque era cômodo ficar aqui. Tá bom, tô desafinada. Mas enfim, é uma música que eu gosto muito. Eu gosto de todas, Jorge Mateus. Mas essa música, assim, ela retrata muita coisa da minha vida, sabe? Sim. Eu gosto muito dela. Ansiedade. Tenho. Uma palavra. Tenho.
Gente, mas é quem não tem, né, gente? Quem não tem? O mundo deixa a gente ansioso. Te amo, Venlafaxina. Né? Não, assim, eu não tomo nada, né, gente? Mas tem. Mas se for pro médico, precisa. Oi? Uma palavra que é algo que me deixa ansiosa. Pode ser. Coisas relacionadas a algo que... Pronto, algo que me deixa ansiosa é coisas relacionadas que eu preciso executar. Por exemplo, a questões de trabalho que estão no papel. Eu fico ansiosa quando eu lembro que eu preciso executar, eu tenho a ideia e eu não consigo tirar do papel. E tá procrastinando, né? Eu fico ansiosa só de imaginar. Poxa, eu fico ansiosa quando eu tô realizando, pra ver concretizado. Sexo. Gosto. Mulher! Uma palavra. Bom, né? Bom, né, filha? Necessário, né? Não é urgência, mas é necessário. Na vida de todo mundo. Deus. O centro de tudo. Sem dúvidas. Corpo. O meu. Amiga, eu te amo. Gente, autoestima. A minha. A gente tava na minha confraternização dos meus pacientes. Se é sem filtro, é sem filtro aí eu peguei e disse assim, brincando, né? Eu disse, gente, vou disponibilizar pra vocês um curso sobre autoestima. Ela bem séria, viu, bem gente? séria para as minhas pacientes. Todo mundo olhando. Vou divulgar, vou presenteá-las. E aí vai ser com Lu, sobre autoestima. Menina, ela começou a rir, porque a autoestima dessa bicha é garantida, viu? Amiga, eu fui o centro, não foi na sua confra? Todo mundo tudo, né, amiga? Minha gente, pelo amor de Deus. Fechou até parcerias. Foi. Graças a Deus, amiga. E o que eu puder fazer de ponte, eu farei. Deixe elas. Quando a gente cresce, a gente quer que as pessoas ao nosso lado cresçam. E quando a gente entende isso, a gente entendeu tudo. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Eu ia falar exatamente isso. Eu me alegro muito com as conquistas das minhas amigas. Me alegro muito. Eu sempre digo assim, eu quero ver todas as minhas amigas bem. Sejam profissionalmente falando, seja em relacionamento, na vida familiar. Eu quero ver todo mundo bem. E eu acho que quando a gente se alegra com o sucesso, com a conquista do outro, a gente entendeu tudo sobre a vida. Tudo, tudo, tudo. Família? É uma falta. Infelizmente, é delicado, mas é uma falta. Prazer. Comida. Eu pensei logo em doce. Eu sabia que ela ia responder isso. Todos os doces do mundo. Todos os doces do mundo. Mas assim, abra um parênteses. O meu trabalho. Eu também. O meu trabalho é prazeroso. É prazeroso o que eu faço, o que eu proporciono e o resultado que eu ofereço. É isso. Amor, não tenho. Quero. Ai, você não tá deixando nem eu responder, tá me conhecendo demais. Mulher, se a gente é igual, mulher. Quero. Mas, encerrando o nosso podcast, passou muito rápido. Passou muito rápido, gente. 2 rápido. horas de podcast, mas eu achei rápido, porque eu passaria a noite conversando aqui. Quando veio isso, foi 40 minutos. Foi quanto tempo, Moreira? 1:12. 1:12. Ele deixou. Arrasou, Ainda viu? bem, porque, minha gente, eu fico agoniada quando diz assim. Faltam 2 minutos. 2 minutos, pronto. Fico mais nervosa ainda, eu digo pronto. Que eu comecei assim, né? Um pouco nervosa. Né? Tô bem à vontade já, gente. Bem à vontade sobre mesmo. Isso. Parecendo que eu tô conversando no sofá de casa, assim, ou então na Delicato, né, amiga? Que a gente adora. Sim. E foi o nosso primeiro encontro, não foi, amiga? Primeiro, exatamente. Quando a gente foi firmar parceria para trabalhar. E que exatamente, Deus... há 1 ano e alguma coisa atrás. E que Deus honrou para que a gente se tornasse amigas. Já nos conhecíamos, né? Somos da mesma cidade, inclusive, né? Para quem não sabe, somos as duas de Bezerros. De Pernambuco. Eu conhecia Bianca desde a adolescência. Pronto, mais meia hora de podcast. Eu conhecia Bianca desde a adolescência, sempre admirei muito a família dela, inclusive a minha mãe, né, era cliente da mãe dela lá no salão, a gente frequentava o salão, mas a gente só veio realmente ter essa intimidade, essa conversa, essa troca, essa amizade hoje, depois daqui de Caruaru mesmo, e há pouco mais de 1 ano e meio atrás, né, amiga? E que bom, né, amiga? São os reencontros da vida. E assim, eu gostaria muito de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje, dividindo as nossas dores, as nossas lutas, coisas relacionadas a trabalho, a vida pessoal. Eu te desejo, amigo, um mundo de coisas boas de todo o meu coração, de verdade. Que esse podcast, ele seja apenas o início, né, de um sonho que saiu do papel, né? Vou me inspirar em você, vou colocar lá como meta para 2026, tirar os planos do papel igual Bianca tira os dela. De verdade mesmo, eu sempre digo, Bianca para mim é uma inspiração.
tudo que você faz, repito, é sucesso. Vai continuar sendo sucesso e esse podcast vai ser só o começo de tudo isso. Amém. E vem novidade, gente, por aí não vamos Vem expor. novidade. Mas assim, esse podcast é só o início só o de começo. muita coisa boa que vai vir. E assim, que 2026, né, desde já seja um ano incrível para você. Sei que você vai decolar ainda muito mais, Amém. certo? E vamos tentar nos cobrar menos, né? E nos parabenizar mais. É o desejo do meu coração. Eu vi uma frase que dizia assim, você se parabeniza tanto quanto você se cobra? Uhum. E ficou a interrogação. Poxa, eu me cobro tanto, mas eu não me parabenizo tanto quanto eu me cobro. Então vamos nos dar mais parabéns, vamos nos ver quão incríveis nós somos. E que a gente possa ver essa força de mulher e sempre inspirar outras mulheres, porque eu me sinto dessa forma e acredito que você também, né? Tem muitas pessoas que se inspiram na gente, sejam nossos pacientes, sejam nossas amigas. Nossos seguidores. Enquanto a gente tá se cobrando, tem muita gente se inspirando. Então é aquela história, não desista, alguém se inspira em você. Exatamente. E isso é muito real. Então eu queria agradecer, gente. Espero que tenha muita visualização. Muitas. Muito comentário, porque a gente adora essas coisinhas. A gente gosta desses kikikis. A gente adora. Então, assim, que vocês aproveitem o podcast, comentem, me sigam no Instagram, vejam todo o conteúdo que tem Moreira, lá. coloca o arroba dela aqui, por gentileza, tá certo? Coloca. Pra o pessoal seguir muito ela. Exatamente. Me sigam, vamos fazer muitas trocas. E é isso, muito obrigada, amiga, pela oportunidade. Agradeço, foi incrível, muito obrigada. Todo sucesso do mundo. Eu que agradeço, amiga. E faço das suas palavras as minhas. Volto a falar, todo o desejo do meu coração. Eu quero muito que você cresça. Amém, amém. Que você seja uma mãe incrível. Amém. Que você tenha a sua bebezinha, que é o desejo do seu coração. Sim. E que Titia vai amar muito. Muitos presentinhos. Sim, que você Vou tenha deixar pra cuidar. Mentira, deixo não, gente, que eu sou muito ciumenta, não dá. que você tenha uma família nos propósitos de Amém. Deus. E que sua empresa cresça cada vez mais. Amém, E a que nossa. depender de mim, nas minhas orações, quando eu tô lá na igreja, eu digo, Lu. E que você me chame cada vez mais em 2026 pra gente ir pra missa. Sim, sim. Porque eu com fico muito certeza. feliz com isso. Amém, amiga. Agora eu fiquei com vontade de chorar de novo. Mas Obrigada, a nossa amiga, amizade eu pelo acho que é de carinho. outras vidas. Com certeza. Não tenho dúvidas. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Nos livre de toda inveja. Amém. Bom, cheguei ao final de mais um episódio. Que episódio gostoso foi esse, minha gente? Eu espero que tenha sido tão bom pra vocês quanto foi pra gente. Um cheiro, comentem muito. Quero que vocês compartilhem pra todo mundo. E é isso. Beijos.